Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. A nossa aula de hoje é sobre redação, mais especificamente a redação do Enem. Então eu vou trabalhar com vocês nesses próximos 20 a 30 minutos como construir um texto para a redação do Enem. Vamos trabalhar a teoria e vamos trabalhar a prática também, analisando duas redações, nota 1000, ao final do texto. Vamos lá. Então, para a gente compreender melhor, é interessante que a gente entenda qual é a proposta do Enem, né? Qual é a ideia que o Enem tem quando propõe uma redação para que esse texto seja construído de acordo com a proposta do Enem, né? Então, a redação do Enem é composta por uma frase tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Então, esse é o modelo de texto que o Enem quer. A gente vai ver o que é a dissertação também argumentativa aqui. Um dos motivos é porque, além da capacidade de avaliar a linguagem e a forma como o candidato organiza suas ideias, é possível saber se ele possui senso crítico e habilidade de argumentação. Então, qual é a ideia do Enem quando propõe uma dissertação argumentativa? Ele quer saber se o candidato tem um mínimo de senso crítico e tem essa habilidade de argumentar, ou seja, de defender a sua ideia. Argumento vem do grego argum, que significa prata, aquilo que brilha. Argumento é o que dá brilho a seu texto, tá bom? Então, o argumento é aquilo que vai dar clareza, brilho às suas ideias. Você pode estar falando várias ideias. Se você não argumentar para defender essas ideias, fica uma escuridão total. Ninguém acredita no que você está falando. É só o argumento convincente que vai te fazer se fazer entendido e acreditado por aquelas pessoas. Então, o objetivo do Enem é descobrir se você tem senso crítico ou não, ou se você sabe defender bem as suas ideias. A proposta de redação do Enem vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Interpretar os textos antes da redação é de suma importância para a confecção dessa. Olha, interessante. Claro que a gente vai ver os 5 pontos aqui que o Enem observa na hora que está avaliando a tua redação. Mas um ponto muito importante é use os textos da proposta, né? Esses textos ilustrativos. Muita gente disse assim, eu não sabia nada do tema da redação do Enem. Não tem como. A não ser que você não tenha lido os textos, porque o texto explica muita coisa, dá munições absurdas. Eu vou mostrar para vocês no final que só olhando para o texto você consegue construir a sua redação. Só olhando, pescando, garimpando coisas no texto. São esses aqui os textos, olha. É o primeiro, segundo, terceiro e quarto texto, que é apenas uma imagem aí da Defensoria Pública, né? Mas a gente vai ver, na hora que estiver olhando as redações feitas, a gente vai dar uma olhada no que cada texto desse deu de munição, de argumento para nós. Então aí está lotado de argumento, e as redações nota 1000 eu avaliei todas desse ano, né? E trouxe 2 para vocês. Todas elas souberam pescar, garimpar nesse mundo de joias aí para você construir seu texto. Então, não há tema de redação desconhecido do Enem. Mentira, não há. Porque esse tema, por mais desconhecido que seja, ele se torna conhecido exatamente pelos textos de apoio. São esses aqui, ó. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Uma redação dissertativa argumentativa deve ser dividida em 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, isso é claro? Sim. Mas o que tem em cada parte dessa? Na introdução, a parte do texto em que você vai apresentar o tema a ser discutido. É lá na introdução que você tem que apresentar o tema. Qual o tema? O tema da redação, que ele colocou embaixo
lá da proposta, ele colocou já o tema. Então, você vai introduzir o assunto, mas no meio dessa introdução você tem que lançar o tema. O ideal nessa parte aqui é não escrever muito, uma vez que o objetivo aqui é fazer somente uma abertura do texto, expor o problema e preparar o leitor sobre o que está por vir no seu texto. Então, no máximo 5 linhas, né, da introdução, e nessas 5 linhas você já apresenta a temática, já apresenta o tema. Você não vai apresentar o tema é esse, não, você vai introduzir, fazer toda uma introdução, daqui a pouco eu vou mostrar como é que se faz essa introdução, depois você lança a problemática. Lá no desenvolvimento é a parte da redação em que será preciso trazer elementos que enriqueçam a discussão, como argumentos, exemplos concretos, dados estatísticos que comprovam a sua ideia, mas sempre de maneira muito clara, objetiva, coerente e coesa. Aqueles textos lá que eu mostrei, de apoio do Enem, que o Enem dá de graça ali para a gente se apoiar, aqueles textos estão lotados de estatísticas, de exemplos, né, números de diversos objetos que vão te fazer usar melhor os teus argumentos. Então, antes de fazer a redação, é olhar aqueles textos, né, interpretar o texto, trazer a ideia central, trazer o que te importa para cá, do lado, e usando aquilo no teu desenvolvimento. A conclusão, parte do texto em que você fará o desfecho pode ser a partir de um resumo de ideias discutidas ou com a apresentação de medidas a serem adotadas em relação ao tema. Neste caso, são medidas a serem adotadas. Aqui é um modelo dissertativo geral, argumentativo geral, mas o Enem quer que você, ao final, isso vale ponto, ele quer que você dê uma solução. Não precisa ser uma solução mirabolante, uma solução para você inventar a roda. Não. É uma solução prática, se possível for prática, e que esteja dentro da realidade brasileira. Como fazer uma dissertação argumentativa? Então, nós temos vários passos, vou mostrar para você de um por um. Passo 1. Informe ao leitor qual o tema da sua redação. Logo, faça isso da forma mais clara possível em sua introdução. O objetivo da introdução é informar o leitor o tema. Esse é o objetivo. Logo depois, defina qual o seu posicionamento e coloque-o ainda no primeiro parágrafo. Essas informações devem estar presentes no início do texto. Então, no finalzinho da introdução, logo no finalzinho da introdução, você pode colocar seu posicionamento, já no finalzinho da introdução. No passo 3, durante os parágrafos de desenvolvimento, você vai defender o seu posicionamento que você colocou lá no finalzinho, olha. Na introdução, o objetivo principal da introdução é você lançar a temática, né? O tema da redação. Ao final, nas últimas 2 linhas, você abre a discussão daquela temática, você lança a tua opinião, tá bom? Qual é a tua opinião sobre aquilo? Geralmente, é bom você lançar a opinião e dividir não em 2 opiniões, mas em 2 partes. É isso e aquilo. É isso e aquilo. Então, você dividindo em 2 partes, vai dar certo para que você divida o teu desenvolvimento em 2 parágrafos. E em cada parágrafo você vai falar de uma daquelas partes. Tá bom? Então, no parágrafo seguinte, né, que já no primeiro parágrafo do desenvolvimento, vai defender o seu posicionamento diante desse tema, apresentando as razões para pensar dessa maneira. Percebeu que não é só jogar todos os argumentos? Você precisa amarrar e explicar tudo para que o leitor concorde com você e fique convencido. Passo 4. Após apresentar os argumentos, é hora de usar exemplos concretos para evidenciar as questões levantadas. Recorra a dados estatísticos e casos veiculados pela mídia para exemplificar. Os textos servem para você fazer isso. Você tem 2 opções para fazer a conclusão. Nesse caso, o Enem só cobra
o Enem só aceita uma opção, que é essa de cima. Você pode apresentar uma solução ao problema, chamado de proposta de intervenção. O Enem quer que você faça isso. Tem outra forma de você concluir, que é você trazer, reforçar o ponto de vista que você já apresentou. Mas o Enem, ele prefere, e ele até pontua as pessoas que fazem essa primeira proposta. Quer mais uma dica? Procure utilizar apenas um parágrafo para a conclusão. Então, quantos parágrafos, professor, eu devo ter na redação do Enem? Ele fala em linhas, até 30 linhas. Mas dividindo 30 linhas em parágrafos, o ideal é que seja no máximo 5 parágrafos. Mas o ideal é que sejam 4 parágrafos. Vou explicar por quê. Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. É o suficiente. Você consegue fazer dessa forma uma redação redonda, porque o avaliador vai estar preocupado o quanto a sua redação é coesa e coerente. Ela tem que estar redondinha, não pode deixar a ponta solta. Você vai estar sempre buscando 1000, nota 1000. Professor, mas eu não vou conseguir. Mas busque sempre deixar ela redondinha, dê menos trabalho para o avaliador. Como é que eu dou menos trabalho para o avaliador? Quando eu coloco tudo no lugar certinho da minha redação. A introdução, eu apresento a temática, apresento o tema e coloco minha posição. No desenvolvimento, eu defendo essa minha posição, usando argumentos e usando exemplos, que esses exemplos podem estar lá nos textos também. E lá na conclusão, eu concluo a minha discussão e ao final da conclusão eu faço uma proposta de intervenção. Pronto. Isso que eles vão estar olhando. Claro que eles vão estar olhando. Se você está seguindo a norma culta, por exemplo, se você não está cometendo erro ortográfico e tudo mais, ele vai estar olhando tudo isso. Mas no tocante à estrutura da redação, ele vai estar de olho nessa estrutura. Se essa estrutura estiver encaixadinha, você tem a grande chance de passar dos 800, 900 pontos. Tá bom? Critérios para correção. Nós temos vários critérios para correção. Não? São 5 competências às quais o corretor atribui um nível de conhecimento de 0 a 200 para compor a nota final. Em seu texto, o estudante precisa demonstrar. Então, eu tenho que estar de olho nisso aqui, olha, gente. Eu tenho que estar de olho nessa ideia aqui do meu texto. Então, domínio da norma padrão da língua escrita. Eu tenho que ter o domínio da norma padrão, que é, professor, evitar erros de acentuação gráfica, erros de ortografia, né? Erros de concordância, verbal, nominal. Então, eles foram, não eles foi. Na hora da escrita você pode se atrapalhar. Compreensão do tema, muito importante isso. A banca quer saber se você compreendeu o tema ou se você está falando de outra coisa que não tem nada a ver, tá bom? Então, toque na tua redação, toque no tema de vez em quando com outras palavras. Toque no tema para que o avaliador entenda que você está falando daquilo. Organização das informações e argumentos, né? Claro que você vai fazer isso de forma organizada, você vai colocar cada argumento e desenvolver esse argumento, tá bom? Correta aplicação da lógica. O que é isso, professor? Eu tô falando uma coisa e de repente lá na frente eu desdigo aquilo que eu disse ou eu desfaço aquilo que eu construí até ali. Não está usando a lógica, tá bom? Apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Isso aqui vale ponto, como eu falei para vocês. Isso vale ponto, isso é de suma importância para a redação do Enem. Na conclusão, o avaliador vai estar de olho na tua proposta de intervenção. Uma dica é, como o problema é social, como o problema geralmente envolve a sociedade, fale em políticas públicas. Leve em consideração a elaboração de políticas públicas para resolver aquele problema. Se você souber dizer qual ministério, qual secretaria, qual órgão do governo é responsável por aquele setor, diga. Faça essa menção para deixar mais claro a sua proposta, tá bom? Então,
Isso aqui, isso é o que o avaliador vai estar de olho, tá bom? No que você está fazendo. Vamos lá. Cuidados para não zerar a redação. Então, o que eu tenho cuidado primeiro é para que eu não zere a redação. Esse é o grande medo de não zerar a redação. Como é que eu faço para não zerar a redação? A fuga total ao tema ou a elaboração de um texto que não seja dissertativo ou argumentativo pode zerar uma proposta de redação no Enem. O que é isso? Se eu fugir ao tema, vai lá. Teve uma época, salvo engano, foi falando sobre Olimpíada, e a pessoa, como estava Olimpíada e Copa do Mundo uma próxima da outra, a pessoa fez um texto falando sobre Copa do Mundo. Então, zerou. Foi um belo texto, mas foi zerado porque ela falou sobre outro tema. Ela fugiu completamente. Deu ali um brancão na cabeça, ela fugiu. Ou se ela fizer um texto que não seja dissertativo argumentativo, ou seja, se ela fizer uma narrativa, se ela contar uma história, por mais bela que seja, de alguém que teve aquele mesmo problema ali, mas não é um texto dissertativo argumentativo, ele zera. Diferente de alguns vestibulares, o Enem cobra uma única estrutura de texto. Em alguns vestibulares, está lá dizendo que é cobrado uma narrativa. Aí você conta uma história. O Enem não. É um texto dissertativo argumentativo. A redação da prova do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas. Qualquer texto que não cumpra com esse limite será zerado pelo corretor. Para alguns especialistas, o ideal é que o texto fique em um número de linhas acima de 20. Claro que em 7 linhas não tem como você desenvolver uma temática. Dificilmente você consegue fazer isso. A não ser que você tenha uma capacidade de sintetizar as coisas muito grande. Mas o ideal é que fique em torno de 20 a 30 linhas, dá para você resolver. Imagina, se você tem 4 parágrafos, cada parágrafo vai ter 5 linhas, vamos dizer assim, você vai ter uma redação de 20 linhas. Vai estar bom demais. Mas você pode ter até 30 linhas, pode aumentar um pouquinho em cada parágrafo. Esse espaço é suficiente para aprofundar o mínimo necessário às suas argumentações. É o que entende. Não é permitido ao candidato colocar na prova impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto que não possui ligação com o tema proposto. Deixar a redação em branco, mesmo com o texto em rascunho, é um outro preceito que zera a prova de redação. Então, você precisa levar para a folha de redação o teu texto, passar isso a limpo ali na tua prova de redação. O rascunho não serve. E se você usar algum parágrafo que não tem nada a ver com o tema, por exemplo, aluno que, para encher linguiça, ali, para dar o número de linhas, coloca um parágrafo que não tem nada a ver, que não faça conexão nenhuma. É zerado também a redação. Dicas antes das provas. Esteja atento aos temas atuais, assim será fácil argumentar na hora da prova. Isso mais ou menos porque os temas atuais, eles geralmente pego um tema que é atual, mas foge da observação dos avaliadores. Treine a grafia, pois a dificuldade de leitura do texto pode influenciar na avaliação do corretor, exatamente. Então, faltou um R aqui, mas influencia demais na avaliação do corretor. Se você escreve ruim, se você tem a letra ruim, isso pode te prejudicar de duas maneiras. Na hora que você vai estar escrevendo, você vai estar preocupado em escrever melhor ali, e não nas ideias. E na hora de quem vai te corrigir, vai ter dificuldade para entender o que você escreveu. Então, treine, escreva bastante, treine ali, que fica melhor na hora que você estiver fazendo a redação. Leia as propostas de redação de edições anteriores do Enem, exercite a interpretação de texto, muito importante isso. Gente, eu diria que essa é a parte mais importante que a gente pode observar, entendeu? É você interpretar o texto, treine interpretação de texto. Eu vou no final dessa aula, eu vou enviar junto com essa aula também um exercício de interpretação de texto, para que vocês aprendam a interpretar, porque, eu repito,
60% a 70% da redação é quem interpreta bem os textos que o Enem coloca, entendeu? Então, se você interpretar bem aqueles 4 textos ali, você tem uma chance muito grande de fazer uma boa redação. Claro que os 40% é como você constrói aquilo tudo. Como você constrói é muito mais fácil do que interpretar, porque como constrói é uma técnica. É essencial que o candidato estude ortografia e gramática, erros com concordância, pontuação, acentuação, flexão e outros não passem despercebidos durante a correção da prova. Treine a redação e faça correções. Então, o básico é isso antes da prova. Dicas na hora das provas. Comece pela leitura da coletânea. Se for um tema considerado fácil, inicie as provas fazendo a redação. Caso o tema não seja tão fácil, tente responder as outras questões, pois a prova de linguagem e códigos pode te ajudar a argumentar na redação. Tem vários textos durante o Enem. Esses textos podem te ajudar na confecção da tua redação. Se o tema não for tão fácil assim, se o tema for difícil, dê uma olhadinha nas outras questões, principalmente de gramática, principalmente de linguagens e códigos, né? Podem te ajudar na hora da redação. Organize o tempo. Seja no começo ou no final das provas, não faça a redação em um curto espaço de tempo. É preciso ser disciplinado para não ter um texto sem qualidade ou deixar outras questões da prova sem responder. Cuidado com a argumentação. A aplicação de ideias pode levar ao distanciamento ou até mesmo à fuga do tema. Não valorize demais a tua argumentação e desvalorizando o tema central. A tua argumentação vai servir para que você faça o link com o tema central. Fazer uma boa proposta de intervenção social. Explicar alguns pontos é essencial, como quem vai fazer o quê, como vai fazer e quem será responsabilizado pela solução proposta para o problema. Isso também é muito importante. Não só você lançar, mas é quem vai fazer. Lance a proposta e diga quem vai fazer. Realizar uma revisão minuciosa no rascunho antes de passar para a folha definitiva. Isso é importante também. Ao final, como eu prometi a vocês, vamos analisar aqui uma redação, modelo, nota 1000. Tiveram 20, se não salvo engano, eu trouxe 2 aqui para a gente analisar, de perspectiva diferente. Olha, o que foi que essa pessoa fez? Essa pessoa, ela iniciou o texto dela citando uma obra que ela tinha lido, né, do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Isso é muito comum. Você pode fazer isso. Professor, ela poderia usar isso em todos os temas? Gente, olha, o tema geralmente é um problema social, sociopolítico, econômico, mas que interfere na vida das pessoas no Brasil. E aí, se você lê um livro como uma obra, um clássico de Graciliano Ramos, Vidas Secas, esse texto, ele fala sobre vários problemas sociais. Então você pode usar esse texto, essa citação, como abertura para a tua discussão, tá bom? Seja qual o tema for, claro, repetindo aqui, toca vários problemas. Como os temas são de problemas sociais, geralmente pode tocar ali. Mas tenha cuidado para não forçar a barra, tá bom? Foi o que ela fez, olha. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Olha, vamos dar uma olhada aqui. Qual era a proposta de intervenção? Vamos dar uma olhada, qual é a proposta de redação? A proposta de redação que nós temos, está aqui embaixo, olha, qual a proposta? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse é o tema, tá bom? Esse é o tema da redação do Enem. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Pronto. Para confeccionar a minha redação, eles me deram 4 textos de apoio. O primeiro texto
fala sobre, começa contando uma história, né? Começa assim, olha. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da vara de infância e da juventude, na praça tal. Então, fala de um ônibus da justiça itinerante que para ali e as pessoas vão fazer os seus registros. Aí o que o texto diz? O texto mostra aqui, olha, no segundo parágrafo, né, aqui ele coloca os dados de umas 50 pessoas. Isso aqui não te interessa. Por quê? Porque aqui é um dado que ela pegou no dia ali. Não serve para que você argumente para o Brasil inteiro. Mas olha o que ela diz, olha. A autora fala desse texto do sentimento que as pessoas têm. Olha como isso é importante. Olha, dá uma olhadinha aqui como isso é de suma importância. Tá bom? Só para vocês olharem aqui. Eu estou tentando chegar mais próximo possível. Olha. Nesse segundo parágrafo do primeiro texto, ela fala sobre a opinião que as pessoas têm de si mesmas. O que as pessoas pensam delas mesmas por não terem um registro civil. Isso é muito importante. Pronto. Segundo texto, fala sobre a lei de 97, que tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Então, nós temos um serviço gratuito onde as pessoas não utilizam. Tá bom? Então, as pessoas não se utilizam disso, apesar de desde 97 ser gratuito. Olha o argumento que ele está te dando, olha. Então, o texto não usa esse argumento, mas esse argumento é seu. Eu posso usar esse argumento, olha. Apesar da lei... Onde é que está a lei, professor? A lei está aqui. Cita a lei, que ele te deu de presente a lei. Cita a lei de 97. Apesar de ser gratuito, muitos não utilizam. Isso quer dizer o quê, gente? Eu concluo o quê? Que falta informação, falta conhecimento, falta uma educação. Geralmente essas pessoas são pessoas que vivem em estados degradantes. Tá entendendo? Então, dá uma olhadinha nisso aí. Olha o quanto que a banca está te dando, o quanto que o Enem está te dando de argumento e de coisa boa para te usar no teu texto. E olha que as duas, salvo engano, as duas usaram isso, na redação que a gente vai analisar, olha. Esse mapa aqui, ele traz, né, o número de cada região, né, ó, o número de cada região. E aí você pode juntar, já que você vai falar do Brasil inteiro, você pode juntar e somar. Você pode somar esses númerozinhos aí, olha, e dizer lá na sua redação quanto que tem o mapa da invisibilidade no Brasil. Quantas pessoas tem sem registro no Brasil? Segundo o dado de onde, olha? Do IBGE. Esse dado aqui é do IBGE, que está aqui embaixo, ó. A fonte é o IBGE. Né? Estava lá na prova. Olha o tanto de argumento que a banca já me deu, que o Enem já me deu. No terceiro texto, né, diz: a certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Olha, você pode usar isso também. Ele é o primeiro e o mais importante. Por quê? Porque com ele, é através dele que eu tiro todos os outros. Então, a importância dele é muito grande, porque ele é o primeiro, e através dele eu tiro todos os outros que eu tenho. Através dele eu consigo me matricular. Através dele eu dou dignidade às pessoas. Então eu posso sim fazer um link entre o registro, a certidão de nascimento e a dignidade humana. Eu posso fazer esse link porque é batida essa ideia de dignidade humana, é batida tudo, mas eu posso fazer esse link porque no fim das contas é isso. Eu poderia fazer esse link. Olha o tanto de argumento que o Enem está me dando, olha. O Enem fez um link entre o registro de nascimento e a retirada de todos os documentos, inclusive a matrícula da criança na escola. E o acesso a benefícios sociais. Tá entendendo? Então, para receber uma Renda Brasil, o antigo Bolsa Família, eu preciso do registro de nascimento. E aqui o último texto é apenas um encarte de uma campanha da Defensoria Pública do Brasil, Direito à Documentação. E aqui ele dá a proposta da redação.
Pronto. Te deu tudo. Já te deu tudo, basta que eu organize isso num texto. E o que foi que essa pessoa fez? Ela trouxe a ideia do livro, então ela abriu com o livro, né, Vidas Secas, que fala sobre a miséria e tudo mais. Na trama, ela diz aqui, olha, na trama, no primeiro parágrafo ainda, na abertura, na trama, tá de preto, os filhos do protagonista não recebem nomes. Pronto, encaixou perfeito. Sendo chamados apenas com os mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Aí aqui, nessa parte de verde, aqui ela faz a transição, o pulo para o tema. A transição do livro para o tema. Isso tem que acontecer. Se você começar a falar de algo no geral, você tem que entrar no teu tema. Como foi que ela fez? Ó. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Então, apesar de ter sido há muito tempo atrás feito esse livro e tudo mais, isso ainda acontece no Brasil. O quê? A não garantia da cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Pronto. Citou o tema dela. Ela citou o seu tema. Então ela enrolou no bom sentido. Ela buscou lá, então, quantas linhas tem no parágrafo primeiro? 5 linhas. Ela começou falando do livro, tal, ela falou algo que acontecia no livro, que é o mesmo tema, né? Que é parecido com o tema, era chamado de mais novo e mais velho. E aí na parte de verde ela fez o link. E no vermelho aí, que eu destaquei para vocês, ela entrou no tema. Ela disse, agora é o tema. Foi o que ela fez na parte seguinte. Ela deu a opinião dela. A partir desse contexto não se pode hesitar. Pronto. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Pronto. Qual é a proposta, qual é o argumento, qual é a ideia desse candidato? É imprescindível compreender os impactos gerados. O que isso gera? Mas prestem atenção que ela foi de suma importância, ela foi muito inteligente ao colocar isso, olha. Qual é a opinião desse candidato? Qual é a opinião desse candidato? É uma opinião que já tem aqui, gente. Olha, já tem aqui. Esse texto foi onde o candidato foi buscar. Olha, ele buscou aqui também, ó, né, no mapa. Mas aqui, o que eu não ganho, o que eu deixo de ganhar quando eu não tenho registro? Foi a proposta dela. Ó. Qual é a proposta dela? É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação. Então, quais são os impactos? No terceiro texto, já me deu os impactos. O terceiro texto já me deu os impactos. E agora eu vou desenvolver esses impactos. Com efeito, olha como ela é esperta. Ó. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Eu citou o tema, baseado lá no texto terceiro. Isso acontece porque, como já é estudado pelo historiador, aí ela cita um historiador, claro, isso aí é a ideia, isso é mérito dela, ela cita um historiador, né? Ela sai de novo do tema e entra com argumento, por isso que eu coloquei de azul, do jeito que ela fez lá na introdução, ela sai, toda vez que tiver de azul é que ela saiu da temática em si e trouxe argumentos extras. Argumentos fora dos textos. Então ele vai usando aqui. Aí na parte vermelha, de novo, ela volta ao tema. Em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta do registro em cartório não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Gente, a mesma coisa que ela citou no início do parágrafo. A mesma coisa. E a mesma coisa que está no terceiro texto. A todo momento o terceiro texto fala disso. Ó. Aí ela vem de novo com argumentos do livro do Graciliano Ramos. Ó. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos,
quase 30 milhões, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão, dignidade humana, que é tão batida, dignidade de cidadão. Tá lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, gente. Esse candidato focou tudo aqui. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Na opinião de vocês, tem uma opinião parecida com um desses textos, tá bom? Assim, foque nisso. Por quê? Porque você vai buscar nele toda vez que você precisar de argumento, olha. E o que ela fez? Ela usou, olha, 3 milhões, em média, 3 milhões de brasileiros são invisíveis no Brasil. Ó. De onde foi que ela tirou esse número? Ela somou 399 mil, mais 1 milhão e pouco, mais 800 mil, tal, deu 3 milhões, deu quase 3 milhões. E ela pega e cita lá. De onde foi que ela tirou isso? De onde foi que esse candidato tirou isso? Olha, daquele texto lá, tá bom? Quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento que vai trazer a sua dignidade. Pronto. No segundo parágrafo, ela foi lá nos textos, trouxe informações de lá e mandou ver. Além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Ela trouxe isso. Tal questão ocorre, pois, se de acordo com a análise da antropóloga, outra citação que ela fez, ela trouxe uma citação de fora para aquilo, ela não ficou pesquisando, ela lembrou do que ela tinha lido sobre essa antropóloga e trouxe isso. E aí na parte vermelha, sobretudo no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial. De novo ela entra no tema. As quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. O texto 3 falou sobre isso o tempo inteiro, que você não pode ter outro documento a não ser que você tenha tirado o registro. Portanto, sempre conclua com isso, olha. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ligeirinho. Ó. O que acontece? O início de cada texto. O início de cada parágrafo. O segundo parágrafo começa com efeito. Então, use essas entradas. Use como iniciar. Se eu comecei e ainda eu tenho o segundo parágrafo, aqui ó, o meu segundo parágrafo da argumentação, do desenvolvimento, eu digo, ó, além disso, além do que eu falei em cima, tem mais coisas. Além disso, aí eu falo. E aí, na conclusão, eu digo, portanto, né? Portanto é ótimo, use sempre ele. Portanto, aí você continua. Ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão do social, olha, de novo ela recorre ao terceiro texto, aos 2 parágrafos anteriores aí, para falar do que ela estava falando, para ela concluir. É tempo de combater esse grave problema. Aí vem a solução dela. Aí vem essa parte de roxo que está aí, é a solução dela. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificamente, olha, ela deu nome aos bois. Cabe ao Poder Executivo Federal. Bastava ficar por aí, né? Se ela não quiser se comprometer tanto. Mas já que ela sabe quem vai fazer, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional, olha as políticas públicas, de incentivo à identidade civil, o qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, claro, o governo federal não consegue fazer isso de cima, mandando, não, tem que ser articulado, né? Campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada, então, um mundo feliz.
E o que ela faz aqui no finalzinho, que eu coloquei aqui, essa parte no finalzinho destacada? Afinal, assim como os meninos de vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade. Isso é muito comum também, e eu aconselho que façam, usando a ideia que você usou para iniciar, você use no último tópico do parágrafo. Na última parte do parágrafo de conclusão, você faça a utilização também das mesmas ideias e de preferência da mesma citação, porque vai dar a entender para o leitor de que você construiu um texto redondo, coeso e coerente, que você se lembrou de citar aquilo que você citou no início, tá bom? Isso dá uma ideia de texto redondo, ok? Então, olha a habilidade que esse candidato teve em usar bem os textos que o Enem deu para ele, tá bom? Mas vamos ver o próximo aqui rapidinho. O próximo fez uma referência à Grécia Antiga, Atenas, né? Ele usou o termo de democracia para falar sobre a inclusão. Vamos lá. Olha como ele começou. Uma referência quando o assunto é democracia é a antiga cidade grega Atenas, onde surgiu essa forma de governo com a participação popular na política e a valorização da cidadania, a qual, contudo, era bastante restrita, visto que excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Então, a democracia, quando ela não começou como nós entendemos, ela começou como aquilo que ela entendia que era cidadão. Então, foi o que ele fez. Ele trouxe uma ideia de democracia da Grécia Antiga que não era tão democrática assim, mas foi o berço. Então ele quis fazer um contraponto, ou quis fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Contraponto não, paralelo com como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje também uma democracia que dizem que é de todos, mas não é, porque tem gente excluída. Pronto, ó. A ideia é perfeita. A ideia é perfeita. Ele trouxe uma ideia da Grécia Antiga que dizia que era democracia, mas na verdade não era. E nós estamos vivendo num país democrático, mas na verdade não é. Como é que ele faz esse pulo? Como é que ele faz essa transição? Essa parte de verde. Nesse sentido, é possível observar que o Brasil atual vive uma situação análoga, idêntica, parecida, relacionada à ateniense. Dado que, mesmo sendo uma democracia, neste caso indireta, e aqui a gente poderia questionar que a pessoa errou. No Brasil, muita gente usa democracia indireta, mas nós vivemos lá na lei não é indireta, tá bom? É uma democracia quase que direta, porque assim, nós votamos para que pessoas nos representem. Então é uma democracia representativa. Mas ela é direta também porque pode ter plebiscito, pode ter referendo, e isso faz dela direta. Então, ela é quase direta, tá bom? Semidireta ou representativa. Ela não é indireta. Mas aqui, o avaliador não vai estar de olho nisso. Eu estou dizendo que é um ponto que poderia ter causado aí uma falta nela e ela pode não ter tirado a 1000. Mas isso não vai ser levado em consideração, porque todo mundo fala que é assim. Quase 3 milhões de brasileiros, segundo projeção do IBGE, onde foi que ela veio isso lá naquele mapa, que tinha todo mundo, ela juntou e deu quase 3 milhões. Não possui registro civil, não sendo por isso reconhecido como cidadão. Aí está o tema dela. Então, assim, torna-se imprescindível discutir essa situação, pois ela repete erros antigos ao privar grupos sociais da participação democrática e se perpetua por conta da morosidade do Estado que afeta direitos constitucionais. Então, ela foi lá, pescou esse dado, já trouxe na introdução dela, não deixou lá para o desenvolvimento, já trouxe na introdução para justificar essa temática. E deu a sua opinião, né? Mesma coisa da opinião da primeira, ela deu a opinião. É imprescindível discutir essa situação. A gente tem que discutir isso. Então ela disse que é imprescindível discutir.
Sob essa ótica, que ótica? Da discussão, de ser necessário discutir. Cabe frisar que a garantia de registro civil a todos os brasileiros é essencial e urgente porque permite a sua participação na sociedade, olha. Do mesmo jeito que a outra, ó. Ela foi nesse texto aqui, texto 3, e pescou, garimpou, buscou aqui, tá bom? O Enem deu de graça e ela usou esses argumentos. Ó. Sem o registro de nascimento, eu não tenho acesso a mais nenhuma outra coisa que me garanta a cidadania, a democracia, de fato, né? A participação na sociedade. Acerca disso, o filósofo grego Aristóteles, ela citou um filósofo extra, né? Um filósofo conhecido por todos, mas extra discussão, segundo o conceito de Zolpotion, outro autor, afirmava que o ser humano é um animal político e tudo mais. Pronto. O escolheu por fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. O segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação. Dessa forma, que forma, professor? Da forma que ela citou acima. Ó. Dessa forma, evidencia-se a problemática da falta de acesso à cidadania no Brasil, uma vez que as pessoas que não são reconhecidas pelo Estado devido à falta de documentação são, por conseguinte, privadas de participação política e negligenciadas pela sociedade, impedidas de exercer a sua finalidade. Gente, essa parte aqui que eu sublinhei, todas essas partes são trazidas dos textos. Olha, de novo, ela se repetiu. Ela usou com outras palavras a mesma coisa, que sem o registro de nascimento eu não tenho acesso à cidadania no Brasil. O texto 2 cansou de fazer, cansou de fazer isso. Ó. O texto 3 fez isso o tempo inteiro. E o que foi que o candidato fez? Foi lá buscar de novo e construir um parágrafo inteiro só com o texto 3. Tá bom? Façam isso. Se utilizem disso. Busque lá, não com as mesmas palavras. Interprete, coloque com as suas palavras. Ademais, é válido apontar que essa exclusão política e social vem sendo perpetuada pela lentidão administrativa do Estado. Falou lá em cima também nos textos. Aí, nesse contexto aqui, é um argumento fora. Relembra-se que o sociólogo Gilberto Demestar, então, uma obra que ele leu, que essa pessoa leu dela, ou uma citação, ela traz para cá. No finalzinho do parágrafo, ela cita de novo a temática, que dificulta o registro dessas pessoas logo. De novo, sem documentação, esses cidadãos invisíveis são privados do pleno acesso aos seus direitos constitucionais. De novo, olha a dignidade humana aí, ou os acessos. Então, eu estou mostrando para vocês que essa redação nota 1000, merecida, nota 1000,